Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem, comprometidos e atentos. Hoje a gente começa mais uma aula sobre planejamento. Já fizemos a leitura do livro do Celso Vasconcelos sobre planejamento, projeto de ensino e projeto político-pedagógico. E agora a gente vai aprofundar algumas coisas sobre o planejamento, que muitas vezes é o tendão de Aquiles dos professores, né? Todo mundo planeja, todo mundo planeja. Mas há outras questões aí que estão no planejamento, porque a gente tem tomado um posicionamento sobre o planejamento, né? O nosso planejamento e o que a gente tem discutido aqui é que o planejar ele não tem uma finalidade burocrática. E isso a gente já sabe, porque nós estudamos já nas aulas anteriores. Planejar tem finalidade transformadora. Qual é a importância de eu entender isso? Eu entender já qual é o posicionamento que eu tenho como educador. Meu trabalho ele pode transformar vidas, pode mudar o status quo e pode libertar as pessoas, né? É nessa perspectiva que a gente está trabalhando. Então, o planejamento ele não pode ser um papel que eu preencho e vou e entrego para minha chefia e muitas vezes nem olho o que está escrito e vou trocando só o ano letivo, né? De ano para ano, de turma para turma, e aí eu chego na aula e eu penso, o que eu vou fazer? Utilizo o que está no livro didático ou invento no caminho que eu estou indo para a escola, né? A chamada aula improvisada. Eu planejo no caminho. Então, Janaína, quer dizer que eu não posso improvisar na aula e tenho que seguir qual é o roteiro que eu estou trabalhando? Não. A gente estudou nas aulas anteriores que a improvisação ela é extremamente importante para a aula. O professor ele precisa ter um time muito grande para conseguir trabalhar com seus estudantes, até por causa das interações, né? A aula nunca é um ambiente controlável e que eu tenho controle de tudo. Se eu respeito os meus educandos, se eu respeito meus estudantes, eles vão poder dar outras devolutivas e eles são coprodutores dessa aula. Quando a gente estuda quando a gente estudou Vitor Paro, e aí a gente estuda o trabalho pedagógico, né, e todas as características e especificidades do trabalho pedagógico, a gente vai ver que os estudantes, eles são coprodutores dessa aula, porque eles afetam essa aula. Se eles não participam, eles afetam a aula. Se eles são indisciplinados, eles afetam a dinâmica dessa aula. Ou seja, uma das competências do professor é conseguir trabalhar com o improviso, mas que o improviso não pode ser a base do trabalho do professor, né? E aí, diante disso, a gente também já sabe que nós temos que tomar as rédeas do nosso planejamento, né? Existem vários modelos, existem várias propostas interessantes, mas nós, como professores, não somos mero executores de um planejamento feito por especialistas ou por sujeitos que não conhecem qual é a realidade que a gente trabalha, porque cada turma é única e cada realidade é uma, né? Então a gente tem que assumir isso para a gente. E tudo bem, se a gente está até entendendo isso, acho que nas nossas aulas temos discutido sobre isso. Mas aí vem a pergunta, né? Então, Janaína, como eu faço isso? Como eu assumo essas rédeas do planejamento? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Não existe um roteiro específico, a gente tem estudado isso, Celso Vasconcelos nos mostra isso, e nas nossas discussões, até porque a gente também tem entendido que é importante para eu planejar, para eu construir a minha identidade docente, é eu olhar para dentro. Eu preciso me conhecer e ver quais são as minhas potencialidades, porque as minhas potencialidades como professora podem não ser as mesmas do meu colega, né? Nossos estudantes, cada um é único, nós também somos. A gente precisa reconhecer quais são as nossas limitações. E esse é um exercício extremamente importante, que ele precisa muitas vezes de tempo, de registro, de estudo.
Não adianta eu falar, Janaína, tenho pensado sobre isso, eu sou assim, eu sou aquilo. Eu convido vocês a fazerem um exercício. Escrevam sobre o que vocês são bons. Escrevam sobre o que vocês sabem fazer. Sistematizem isso para colocar isso no planejamento. A gente planeja o tempo todo, vimos isso nas aulas anteriores, né? Mas o planejamento do ensino, o planejamento da educação, ele é muito mais complexo e exige uma competência nossa, gestora, muito grande e assumir um compromisso. Se eu penso numa pedagogia transformadora, eu entendo o planejamento como um exercício ético do meu trabalho. E as barreiras que nós vamos enfrentar são muitas. E o primeiro passo é eu ter consciência disso. Então, vamos olhar para dentro. E tem outra coisa também que a gente já sabe. Até coloquei aqui, ó, o que a gente também já sabe. A gente já sabe que os professores têm dificuldade de planejar. E muitos têm consciência que é importante planejar. A gente discutiu e estudou sobre o trabalho alienado, né? O professor como mero executor. A gente tem estudado sobre a didática como a ciência de ensinar. Ensinar é uma arte, né? Então aí a gente já amplia um monte de visões e entender que uma perspectiva tecnicista de receita, como uma receita de bolo, e poder fazer para os meus estudantes não vai ser uma perspectiva, não vai ter uma perspectiva transformadora, né? E essas são as coisas que a gente vai enfrentar, né? Por que os professores têm dificuldade de planejar? N fatores. Primeiro que planejar para a educação é muito complexo. Segundo que geralmente a gente trabalha com muitas turmas. Eu, no meu caso, na prefeitura, sou professora de educação física. Então, numa escola, eu trabalho com todas as turmas. Então, demora muito mais tempo para eu me apropriar dos nomes de todos, para eu conhecer todos os meus estudantes, né? Então, essa já é uma dificuldade. Outra dificuldade é elevada a carga horária, né? A gente vai conhecer quais são os professores que nós conhecemos que trabalham só em uma escola ou só em um período. Não, geralmente nós encontramos professores que trabalham e têm jornada duplicada, muitos têm a jornada até tripla, trabalha de manhã, de tarde, de noite. Como planejar diante dessas circunstâncias, né? Outra coisa que a gente tem também são poucos recursos, né? Dificuldade porque temos poucos materiais e pouco tempo para conseguir nos apropriar disso. Olha o desafio agora do coronavírus, a gente aprendendo a utilizar outras ferramentas. Outra característica importante que traz a dificuldade de planejar, mas não é que ela é algo ruim, é alguma coisa ruim, mas é porque nós temos diversas metodologias. E eu preciso de tempo, de estudo e comprometimento para me aprofundar nessas metodologias ou nessas abordagens. Porque se eu fico pegando um pouquinho de cada, eu sou um pouquinho construtivista, um pouquinho tradicional, trabalho um pouquinho na perspectiva crítica, você não consegue alcançar nenhum objetivo, porque você está usando diferentes ferramentas, diferentes objetivos e diferentes epistemologias para chegar na aprendizagem. Então é preciso ter foco, é preciso fazer escolha. Olha como a educação está relacionada com a política. É preciso tomar decisões o tempo todo. E essas decisões, é isso, elas têm que ser éticas. Elas não podem ser arbitrárias. A gente está falando de vidas, né? Somos professores. E juntando-se a isso, que a gente também pode colocar e destacar, é uma formação continuada precária. Muitas vezes a gente já está lá há muitos anos na dinâmica da escola, quem é estagiário e está aí com o professor, eu ouço relatos diariamente, nossa, professora, como a professora da escola que eu trabalho é retrógrada, ela parou no tempo, né? E aí a gente percebe com tanta demanda de trabalho, com poucos recursos, como é difícil muitas vezes os professores se apropriarem de novas ferramentas
como é difícil para o professor ousar, e aí vai usando aquilo que já tem o controle, aquilo que não tem tanta novidade, que não é tão arriscado, né? E a gente precisa romper tudo isso. E aí, gente, a gente também tem que levar em consideração sobre o planejamento as especificidades dos dias de hoje. Então, assim, hoje nós temos recursos tecnológicos. Então, a gente tem várias ferramentas aí que a gente precisa aprender a usar, e a quarentena é uma boa oportunidade para a gente poder olhar para isso, né? Eu sou uma dessas que estou fazendo isso. Outra coisa é que as nossas turmas não são mais as turmas de quando nós éramos estudantes. A gente está falando de inclusão e diversidade agora. Nós temos crianças com laudo praticamente em todas as turmas. Se a gente pensar na rede pública de ensino, como é que a gente vai lidar com isso? Não dá para eu improvisar, eu preciso planejar. E há uma mudança de foco muito importante que tem acontecido. Isso não é nem tão recente, mas a gente tem visto uma dificuldade dos professores e das instituições se apropriarem disso, porque antigamente o plano de ensino era focado no professor, era o que eu sei, o que eu vou ensinar. E agora a gente está mudando do paradigma do ensino para a aprendizagem. Então, antes de eu olhar para mim, eu preciso olhar para o meu educando. É sobre isso que as teorias da aprendizagem têm falado. É sobre isso que Vygotsky sempre discute, sobre a questão da interação e de olhar para o aluno. Então, eu preciso me apropriar dessas teorias da aprendizagem. É sobre isso que a sociologia da educação de Paulo Freire também está falando. Então, assim, fazer leitura sobre esses autores vai ajudar muito a eu começar a olhar e construir a minha forma de planejamento. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que os nossos estudantes, hoje em dia, eles não se aprendem só na escola. Todo mundo tem o Google. Crianças não alfabetizadas usam a voz do Google lá e descobrem qualquer coisa. Então, o nosso trabalho como professor não pode ser o do Google. A gente tem que trabalhar o que não tem no Google. A gente tem que trabalhar e entender qual é a teoria do conhecimento para a gente poder fazer com que eles aprendam. Olha os desafios aí. E aí, eu vou trazer algumas orientações para a gente pensar esse planejamento, né? E começar a construir o meu jeito. O primeiro é promover a atenção voluntária, né? Como? Eu preciso estar entusiasmado, eu preciso acreditar no que eu faço, eu preciso me movimentar na sala, eu preciso me mostrar, fazer com que os meus alunos queiram ouvir, escutar o que eu tenho a dizer. Preciso também deixar claro quais são os temas e os objetivos do meu trabalho, do nosso trabalho. O desafio é nosso, não é só meu, do professor. Os alunos são coprodutores da aula. Outra coisa, parceria, professor e estudante. A gente é parceiro para chegar no objetivo, por isso que o objetivo tem que estar claro. Eu sou autoridade, mas eu não sou autoritário. Eu sou autoridade, mas eu respeito os meus educandos, né? É outra coisa, articulação do conteúdo com a realidade ou com a cultura dos estudantes. Eu trabalhar numa região periférica é completamente de eu trabalhar com crianças da elite. Eu trabalhar com EJA é completamente diferente de eu trabalhar com criança. Como é que eu me aproprio da cultura deles, conhecer eles para poder me aproximar? Quem fala sobre isso? Paulo Freire. Gente, dá um pause nesse vídeo. Olha essa lista que está aqui e vejam como é que vocês podem fazer isso com o jeitinho de vocês. Como é que eu, professor, posso promover a atenção dos meus alunos? O que eu sei fazer? Como é que eu crio a parceria? Que mecanismos eu vou usar para aproximar os meus estudantes de mim? Pensem sobre isso e a gente vai conversar mais na próxima aula. Muita coisa, meu tempo está acabando e eu espero que vocês tenham gostado. Me mandem devolutivas. Um beijo e em breve eu vou gravar outro vídeo para a gente conversar, continuar essa conversa, tá bom?